Olá, maravilhosos e maravilhosas! Mais um vídeo aqui pro canal, e nesse vídeo eu vou assim abrir meu coração, contar uma coisa muito particular, que é como eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade, síndrome de burnout. Já me sinto segura para falar sobre isso, então por isso que eu tô aqui para alertar vocês, né? Compartilhem esse vídeo para quem você conhece que sofre de depressão, de ansiedade, né? Que a minha história sirva de alerta para alguém. Já vou ficar super feliz se isso acontecer, tá bom? Então, se você quer saber mais, já dá like nesse vídeo e vem comigo. Então, para não ficar aqui só falando, eu vou falar e me maquiar, que daí eu aproveito a make para um outro vídeo que eu vou gravar para vocês. Então, vamos lá. Eu não vou contar para vocês como a depressão surgiu na minha vida, porque eu teria que voltar lá na minha infância e adolescência, né, onde realmente tudo começou. Então eu vou falar pra vocês da época que eu fui diagnosticada, que eu já era adulta, trabalhava, né, como alguns sabem, eu sou professora de educação física, funcionária do Estado, então eu atuava no segundo segmento e ensino médio, dando aula de educação física. Teve uma época que eu estava trabalhando muito, eu estava dando aula em várias escolas, na minha e fazendo dobra em outras. Também estava com um contrato temporário na prefeitura do município que eu moro, então eu também atuava como professora de educação física lá no município. Atuava também dando aula para fazer de ginástica num projeto que existia também na prefeitura. Enfim, eu fazia dobra, eu estava trabalhando muito. Eu não sei se foi o excesso de trabalho, com certeza, gente, alguma coisa assim foi a gota d'água, porque a depressão é uma coisa que ela não começa de um dia para o outro, né? Eu sei hoje, depois de tantos anos, lá atrás, coisas que eu já dava sinais de que eu tinha depressão. Mas tem sempre alguma coisa que vai ser a gota, entendeu? Vai ser, assim, o motivo pelo qual você vai surtar de vez, manifestar no modo mais grave a doença. E foi o que aconteceu. Nessa época que eu estava trabalhando muito, com certeza isso aí foi um motivo, né? Eu tive digamos assim, uma discussão com a turma de alunos. Uma discussão boba, conversando com eles, dando aquela bronca de professor, enfim. Só que nesse dia eu me exaltei demais, e coisa que eu não estava acostumada a fazer. Então as pessoas que trabalhavam comigo, as pessoas que trabalhavam no corredor, com a coordenação, se assustaram, porque de fato aquela pessoa que estava ali não era eu, porque eu fiquei fora de mim. Eu comecei a falar muito alto com a turma, comecei a falar coisas assim muito sem nexo, muito sem contexto, e muito alto. Então a menina que trabalhava no corredor, ela estranhou aquela minha reação e abriu a porta da sala. Gente, quando ela abriu a porta da sala de aula, acho que a sensação de ver alguém conhecido, sabe? Eu desabei, eu comecei a chorar, assim, incessantemente. E ela me retirou da sala e me levou para a sala de professores, mas eu não me lembro de ter chegado à sala de professores. Quando eu dei por mim, que eu acordei, que eu despertei, eu vi muita gente em cima de mim com álcool, porque eu tinha desmaiado, e me consolando, e eu só conseguia chorar. Quando eu voltei daquele apagão, né, eu só conseguia chorar, mas chorava muito, assim. E não havia nada que me consolasse, só chorava. E eu fiquei ali um tempo, né, na sala de professores, com as pessoas tentando me acudir, chorando muito, e fiquei ali por um certo tempo. Sim, né, eu quis ir para outra escola, porque era de manhã e à tarde eu ia para outra unidade, né, para outra escola. E eu quis ir para essa outra escola. Eu tava de carro, é uma coisa assim surreal. Eu sentei no carro, eu pus a mão no volante, eu peguei a chave, mas eu não sabia ligar o carro, não sabia o que fazer para que o carro saísse do lugar. Eu falando agora para vocês parece assim, não é possível, como é que ela desaprendeu a dirigir?
Eu não sei, gente, o que estava acontecendo na minha mente naquele momento, mas eu tive um apagão, eu não sabia dirigir. E aí, naquele momento, eu fiz contato com o meu marido. Eu contei pra ele o que tinha acontecido e aí ele foi tentando me acalmar por telefone e dali eu consegui dirigir até a outra escola. Ok, chorando o caminho inteiro, tá, gente? Chorando o tempo todo. Cheguei na outra escola, conforme eu ia subindo a rampa, assim também era o CEP, gente, foi me dando uma coisa. Eu não sei explicar, eu fiquei muito vermelha, fiquei com o corpo todo cheio de placas vermelhas e eu fui subindo e chorando. Eu entrei para a sala de aula, para a primeira turma, e eu só chorei. Eu não conseguia aplicar aula, eu não conseguia levar os alunos para a quadra, eu simplesmente só chorava. E aí eu decidi, eu falei, não, realmente não tenho condições de trabalhar hoje, né, achando que era algo pontual, que era algo daquele dia, e fui conversar com a diretora, falei para ela que eu não estava me sentindo bem, e aí ela falou, ok, então vai pra casa e amanhã você volta quando você estiver se sentindo melhor. Gente, eu fui embora pra casa. Aquele dia, restante de dia, né, de tarde e noite, eu só chorava. Meu marido chegou e eu contei pra ele mais ou menos o que tinha acontecido e só chorava. Eu passei a noite chorando, eu não dormi, eu só chorava. E era um choro, assim, inexplicável. Não tinha, assim, me perguntavam, mas por quê? O que aconteceu? Não tinha nada tão grande a ponto que justificasse aquele chororô todo. Enfim, achei que era algo daquele dia, que de manhã fosse passar, né? No dia seguinte, eu só trabalhava à tarde, então eu dormia até cansar. Simplesmente, eu não consegui trabalhar. Eu não consegui, eu me arrumei, mas eu não consegui descer as escadas da minha casa. A minha casa 2 andares, no andar de cima era o meu quarto, me arrumei, eu não consegui nem descer as escadas, só de pensar em ir pra escola. E aí eu comecei a ver que realmente não era assim um episódio único, era uma coisa que tinha realmente me marcado. Eu ainda estava muito sensível, chorando muito, liguei pro meu marido, contei pra ele a situação, ele falou, sabe de uma coisa? Não vai trabalhar, vai pro médico. E aí eu fui para um clínico geral, que eu já conhecia, que já tinha feito uns exames com ele, já conhecia o médico, consegui um encaixe e fui. Gente, eu fui a última a ser atendida. Vocês não têm noção da aceleração cardíaca que me dava toda vez que alguém era chamado porque eu achava que era eu. Porque eu ia ter que falar o que tinha acontecido. Enfim, chegou a minha vez de ser consultada. E eu simplesmente não conseguia dizer para o médico o que tinha acontecido. E eu só chorava. E o médico falou para mim, olha, eu não tenho como te ajudar porque eu sou clínico geral, você precisa de um especialista, mas eu creio que você está com alguma coisa, algum pânico, alguma coisa relacionada ao seu trabalho. Mas aquilo para mim era muito louco de assimilar, porque era o meu sonho aquele trabalho. Eu estudei, eu me formei, eu passei no concurso, passei em outro concurso, eu tinha 2 matrículas no estado, era o meu sonho estar ali, era a minha realização profissional estar ali, então, e eu amava trabalhar. Eu não rolava bola igual um monte de professor de educação física faz por aí, não. Eu fazia aula, sabe, assim, com todo o compromisso, eu era bem Caxias. Então, pensar que eu estava com pânico daquilo que era meu sonho era fora de cogitação. Pois bem, o médico falou isso, que eu precisava de um especialista. Só que a primeira coisa que acontece, né, a negação. Eu não queria aceitar esse diagnóstico, esse pânico. Eu falei, não é possível. É uma coisa pontual, não é uma coisa, né, séria, assim, enfim. E simplesmente eu ficava tentando todos os dias ir trabalhar. Tentava no dia seguinte e não consegui nenhum dia mais. Nisso foi passando o tempo e existe uma questão que se chama abandono de cargo, né? Se você deixar de 10 dias sem justificativa, é dado como abandono e você é exonerado por justa causa. Então a minha diretora me ligou e falou, ô Elis, uma dica que eu te dou, primeiro, tá, gente, não atendi ninguém da escola, mas de tanto ela insistir em ligar, eu atendi. E aí ela falou, posso te dar um conselho de amiga? Procura um médico, para que você tenha pelo menos um documento para te atestar que você não tá bem, para que você não perca, né, uma coisa que você conquistou. E
foi muito difícil para mim, porém, o meu marido quase que me obrigou a isso, né? Ele mesmo ligou, ele mesmo foi lá no livrinho do plano, ele mesmo buscou a médica, ele mesmo ligou, implorou um encaixe porque não tinha vaga para atender e me carregou praticamente na doutora, que é a doutora Cíntia, minha psiquiatra, que até hoje me trato com ela. Pois bem, gente, na primeira consulta, o que eu fiz? Eu só chorei. Eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos só chorando. E eu tentava, em algumas palavras, em intervalos de um choro e outro, explicar o porquê que eu tava ali. E acho que ela meio que entendeu que era alguma coisa relacionada ao trabalho, enfim, e me atestou ali, me afastou acho que 30 dias do trabalho. Aí passei pela perícia, mesma situação, cada vez que eu ia pra perícia, meu Deus, parecia que eu tava indo pra forca, era assim, eu já saía de casa passando mal, chorando muito. Então, o próprio perito do estado me deu mais tempo do que minha própria médica me deu, porque ele viu que eu realmente não tinha condições. E nisso ficou, dá uma licença, mais uma licença, até que eu fui em outras consultas com a minha médica e ela chegou ao diagnóstico da síndrome de burnout. Talvez eu não esteja falando certo, não sei exatamente como se fala, vou escrever aqui. E é uma síndrome relacionada ao trabalho, é um tipo de um pânico que você toma daquele ambiente. Talvez por um excesso, uma coisa que é o ponto, a gota d'água para que você estoure. Enfim, com esse diagnóstico eu fui tendo licença, mais licença, mais licença, e nisso passou quase 2 anos. Isso mesmo, gente, eu não melhorava por quase 2 anos. Quando eu falo para vocês não melhorava, é no fato de não poder falar a minha profissão. Quando perguntavam assim, numa ficha de cadastro, qual a sua profissão? Eu já chorava. Eu já chorava porque falar, né, sou professora, me gerava já um pânico.